E aí, pessoal, beleza? Fisiognomonia, a arte de interpretar a personalidade através das características físicas. Hoje eu vou trazer uma pequena introdução, de forma resumida, sobre a fisiognomonia e como você pode usá-la no seu dia a dia para interagir melhor com as pessoas, entendendo o seu comportamento através das características da sua face e do seu corpo. Eu sou o Fernando, este é o Soluções para o Novo Mundo e eu te convido a embarcar nessa viagem sobre a leitura do corpo. Bom, a fisiognomonia não é à toa que foi estudada e usada, né, por vários povos em várias épocas diferentes, entre eles os gregos, os próprios chineses, a Índia, os egípcios, todos eles usavam porque sabiam da eficácia e entenderam muito cedo que boa parte das características físicas são de forma introduzida, né, vamos dizer assim, por influência da sua mentalidade, da sua forma de pensar. Por isso que nós conseguimos fazer essa interpretação de maneira bem linear, bem razoável, né, sem exageros. Né? É claro que não existe uma verdade absoluta em cima disso, porque varia muito de pessoas a pessoas, e como eu já havia dito em outros vídeos, não dá para a gente cravar em nada. Mas se você fizer uma observação bem abalizada, usando os fundamentos que caracterizam o estudo da linguagem corporal, você vai ver que você vai ter um índice de acerto muito grande. Então vamos lá. Como que você começa a fazer uma leitura de fisiognomonia? Você olha a estrutura do rosto da pessoa e divide ele em 3 porções. A primeira porção é do começo do cabelo da pessoa até a base aqui do nariz, onde se encontram as sobrancelhas, né, na base do nariz. Da parte do meio, você vai da base ali do nariz até aqui embaixo, na base de baixo do nariz. E depois daqui até o queixo. Então você divide em 3 porções. A primeira porção é a parte intelectual, é como essa pessoa pensa, como ela raciocina, como ela interage de maneira intelectual. Então você vai perceber que esta parte vai falar das características mais matemáticas das pessoas, ligado à razão, ligado ali às decisões que ela tem, a criatividade, aos sonhos, a todos esse tipo vai estar nesta parte da cabeça. A parte do meio é a parte mais emocional, a parte emotiva da pessoa. Então, quanto maior for essa parte central, maior é as emoções que essas pessoas expressam. De maneira em que a raiva, o ódio, os ciúmes, o amor, o orgulho, a inveja, tudo isso ele vai estar ligado a essa parte emocional da pessoa, que quanto maior ela for, maior essa situação emocional a dominará. Sendo assim, a parte de baixo é a nossa parte reptiliana, né? É a nossa parte instintiva. Ou seja, aqui está ligado os nossos impulsos alimentares, os nossos impulsos materiais, os nossos desejos físicos, os nossos desejos carnais, os nossos impulsos sexuais, todos eles estão ligados nessa parte reptiliana, porque aqui é a nossa parte mais impulsiva. E como esse estudo é feito em determinadas épocas e povos ao longo dos anos. Eles dividiram essa parte e chamavam em 3 animais simbólicos, que seriam a parte intelectual, a águia, a parte emocional, o leão, e a parte instintiva, um boi. A Bíblia diz isso e outros vários livros, tanto os arqueológicos como os históricos, até os religiosos, falam desses animais simbólicos. Por quê? Porque ele vai falar sobre o que a pessoa pensa, sobre o que a pessoa sente e sobre o que a pessoa fez. Fazendo uma comparação até animada aqui, você olha pelos personagens de histórias em quadrinhos. Geralmente os vilões, que são cientistas, eles são cabeçudos, assim, essa parte de cima da cabeça dele, do cérebro é muito grande. Por quê? Porque eles são vilões, eles acabam arquitetando muito a maldade, as coisas que eles querem conquistar, como vencer. Então essa parte deles é muito projetada. Já na contrapartida, os super-heróis têm essa parte bem grande. Você pode ver que todos os heróis eles têm um queixo bastante largo, bastante quadrado, que são seres de ação. São personagens que mais agem, eles não ficam arquitetando, pensando em nada, eles simplesmente agem. Eles veem o problema, vai lá e resolvem. Então, assim você consegue ver as características da pessoa através disso. Só que não é só no rosto, no corpo também é dividido em 3 porções, que é a cabeça, essa parte
do tórax e essa parte da cintura, ali da parte do ventre, né, como costuma se dizer. Então, ou seja, a cabeça, ela é vamos dizer assim, o controle, né, de todo o corpo está na cabeça. Então, ela é a parte central, a parte pensante, né? A parte emocional está aqui. Tudo relacionado às emoções vão estar aqui. É por isso que você vê muitos políticos, eles são instruídos, isso eu já cansei de dar palestras e até instrução para políticos na hora deles falarem, sempre manter a mão nessa altura, porque inconscientemente as pessoas ligam essa parte do peito ao afago, ao abraço, ao meu coração, a tudo está ligado ao peito, né? Independente se seja na valentia, quando o cara fala vai me peitar, né? Manda uma responsabilidade, joga tudo no meu peito, então isso, né, tem muita relação inconsciente. Então você sempre vai ver político falando com as mãos sempre aqui, né? Inclusive tem um documentário que fala sobre políticos sendo treinados para falar para grandes multidões, e quando eles estão sendo treinados, eles ficam com uma bola na mão, e essa bola tem que ficar sempre assim, nessa distância, para poder a pessoa passar credibilidade emocional na hora do discurso. E a parte de baixo da mesma forma, né? Então, os estudos, eles mostram que as pessoas são divididas nessas personalidades. Então, agora eu vou dar uma característica rápida de cada coisa, bem rápida, até para que você possa entender e nos vídeos anteriores você possa absorver um pouco mais das informações que ali foram dadas, beleza? Bom, vamos lá. A testa da pessoa, vou começar pelo cabelo, né? Porque eu não tenho cabelo, que as pessoas também não vão ter. Então, assim, o cabelo, ele vai falar da linha de raciocínio, da forma de pensar da pessoa. Pessoas com o cabelo liso, geralmente são pessoas com pensamento mais lineares, pessoas que têm ideias fixas, difíceis de ser mutáveis, difíceis de ser mudadas, né? Se o cabelo for grosso ou fino, ele vai dizer só a intensidade e a menos intensidade. Quando o cabelo for fino, são pessoas mais decididas nas decisões que elas tomaram. Se o cabelo for bastante grosso, geralmente é uma pessoa mais maleável. Quanto mais grosso for o cabelo, mais fraco ele é. Ou seja, a decisão da pessoa não é tão firme assim. Cabelos curtos, eles vão falar mais das pessoas que gostam de liberdade, né? Não tem rabo preso com ninguém. Já ouviu essa expressão? Ou seja, pessoas que gostam mais de liberdade, gostam mais de ser tratadas com mais respeito, com mais direito às suas decisões, às coisas que querem fazer. Tanto é que a maioria das pessoas, quando vão começar um projeto novo, algo novo, ou elas amarram o cabelo ou elas cortam. Tem uma ligação intelectual muito forte nisso. Pessoas do cabelo crespo tendem a ser pessoas mais emotivas, tendem a ser pessoas que tomam decisões muito fracas, ou seja, podem ser mudadas o tempo inteiro, mas são pessoas muito sinceras, muito verdadeiras, muito prontas para enfrentar a vida como que ela é. Geralmente, pessoas muito fortes, se assim posso dizer. As pessoas do cabelo arrepiado, geralmente são pessoas mais elétricas, mais agitadas, querem as coisas mais para ontem, são mais, como é que eu posso dizer, mais irritantes quando querem alguma coisa, a ponto de correr atrás, a ponto de não esperar e de não ter muita paciência, além de ser muito vaidosa, né? Agora vamos falar da testa, né? A testa, ela vai falar sobre a sua forma intelectual de interagir com o mundo, né? Como na testa está projetado o nosso neocórtex, que é o responsável pelo seu sistema o seu sistema novo de processar o mundo como que ele é. Então, assim, quanto maior for a testa, maior é o seu HD, vamos dizer, o seu HD não, o seu processador de informações em relação ao HD, então ele consegue transitar muito mais informação num espaço muito curto de tempo. Mas, por tramitar muita informação, ele tende a travar também, assim como nos computadores. Ou seja, por você estar pensando várias coisas e querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, geralmente o seu cérebro ele vai dar umas travadinhas. Ou seja, você vai se perder, vai perder foco, vai se distrair, vai ter déficit de atenção, coisas desse tipo. E ao contrário, se a testa ela é menor, quanto menor for a testa, mais focada a pessoa é, mais matemática ela é, mais introvertida ela é consigo mesma. Pessoas da testa mais larga são mais criativas, expansivas e mais alegres.
Pessoas da testa mais curtas, elas são mais emocionais, mais afetivas, mais carinhosas, a maioria das vezes um pouco mais espinhosas, mais duras, tomam decisões ali, às vezes mais a queima-roupa. Ao contrário das pessoas da testa mais larga, que inventam um monte de história até chegar onde quer. As sobrancelhas, elas são os braços da pessoa. Se você olhar bem para mim, você vai imaginar que aqui é a cabeça, aqui os braços, aqui o tronco, aqui as pernas e aqui o pé. Então, as sobrancelhas são os braços. Quanto mais grossa for a sobrancelha, mais vitalícia, não vou dizer assim, né? Mais enérgica é a pessoa, né? A pessoa com mais energia, com mais força, né? Quanto mais próxima a sobrancelha tiver uma das outras, mais tímida essa pessoa tende a ser, mais retraída, mais criativa, vamos dizer assim, né? Mais liberta das coisas mais mundanas. Ao contrário das pessoas da sobrancelha mais fina, que são mais pontiagudas, são mais sonhadoras, buscam mais as coisas que ela quer, são mais até desleais em algumas partes, porque são pessoas mais objetivas e pessoas mais, como é que eu vou explicar? Pessoas que são mais determinadas a conquistar as coisas que querem, né, de maneira mais abrupta, vamos dizer assim. Pessoas da sobrancelha bem arredondada, como o Arthur, são pessoas mais criativas, mais sonhadoras, mais amáveis, né? Pessoas que se decepcionam muito rápido e decepcionam as pessoas muito rápido, exatamente por elas estar transitando na parte mais alegórica da coisa, na parte mais subjetiva da coisa, né? Agora, as pessoas da sobrancelha mais retas são pessoas mais centradas, mais concentradas, difíceis de ser convencidas de qualquer bobeira. São pessoas mais duras ali, pessoas que tomam decisões mais com base na razão do que na emoção. Pessoas das sobrancelhas arqueadas tendem a ser um pouco mais depressivas, sofreram, não conquistaram tudo o que queria, e muitas das vezes são pessoas mais acolhedoras, né? A sobrancelha dela faz o formato de casa, que é um formato de quem acolhe mais, tenta ajudar as pessoas sem querer muito em volta. Ao contrário, as pessoas que têm as sobrancelhas mais arqueadas para o lado de dentro, né, com angulação mais para o lado de dentro, são pessoas mais duras, mais firmes. Geralmente falam as coisas, se estressam mais, se zangam mais e adoecem mais, né? Porque essa parte nossa tem a ver com a raiva, tem a ver com o fígado. Então, assim, tudo que você projeta em termos de raiva, você lança hormônios por dentro do seu corpo que fazem com que células acabem se matando, ou seja, se destruindo dentro de si. Quando alguém fala assim, eu estou morrendo de raiva, esta é a palavra. Porque quanto mais você alimenta a raiva, mais você morre por dentro. Bom, seguimos para os olhos, como eu havia dito. Os olhos, ele vai transparecer de maneira mais limpa o que você está sentindo, né? Por isso que usam aquele jargão de que os olhos são as janelas da alma, exatamente por causa disso. Olhos grandes, eles geralmente são de pessoas ali que são mais observadoras, são mais curiosas, são mais ciumentas, são mais desconfiadas das coisas, que querem ver, que querem saber, que querem interagir. Porque o nosso cérebro, quando ele abre os olhos, ele tende a usar isso de maneira extremas, de medo, de susto, de surpresa, que é para quê? Para que quando você arregala os olhos, você tenha uma visão maior do todo, tanto da sua visão multifocal como da sua visão periférica. Então, pessoas que têm os olhos grandes geralmente querem saber e ver tudo, está próximo, né? Também, pessoas dos olhos grandes, elas tendem a ser mais emotivas, mais emocionais e ser um pouco mais ternas, né? Ou seja, ser mais carentes de amor passional. Ao contrário de pessoas com os olhos menores, os olhos pequenos. Os olhos pequenos e cerrados geralmente são pessoas mais centradas, mais pé no chão, pessoas mais racionais, mais matemáticas, pessoas mais duras, pessoas muito mais lógicas do que emotivas, difíceis de serem convencidas, né? Pessoas com os olhos semicerrados geralmente são pessoas que buscam se focar mais nas coisas, no que as pessoas estão falando, no que elas estão interagindo ou no que elas estão tentando passar para você. Então, essas pessoas dificilmente serão enganadas. É claro que são, porque existem pessoas habilidosas para todos os tipos de coisa, para o bem e para o mal, mas elas são muito mais centradas em relação a isso, focadas e centradas. O nariz, ele vai falar sobre o ego da pessoa.
sobre como ela interage, né? Pessoa com um nariz bastante grande são pessoas que são egocêntricas, pessoas que gostam de aparecer, gostam de se projetar, gostam de liderar, gostam de mandar, né? E é por isso que usam, eu já falei até no outro vídeo sobre o nariz, e é por isso que eles usam muitas expressões, né? Torce o nariz para falar comigo, a menina me tira do nariz empinado, o cara do... Então, ou seja, o nariz ele é usado para quase tudo em relação ao seu ego. Então, se a pessoa tem o nariz pequeno, geralmente ela é do ego menor, é uma pessoa que consegue interagir com as outras pessoas sem querer aparecer tanto. Então, pela estrutura do nariz, você vê o ego dela. Se ela é muito egoísta ou se ela é mais catalisada, né? Se ela é mais introvertida em relação ao meio em que ela está inserida. Então, você vai conseguir entender como lidar com essas pessoas com base no nariz dela, na base do ego, né? Ou seja, da forma com que ela expressa as suas emoções, os seus sentimentos e as suas ambições e ganâncias. A parte de baixo a gente vai falar sobre a boca, né? A boca, como ele já está no lado instintivo, então você vai perceber que ali ele vai falar muito sobre a sexualidade, vai falar muito sobre as suas impulsões alimentares, sobre o seu jeito de agir, né? Se você é uma pessoa que perde a paciência e já vai para a briga, já vai para o físico mesmo, dá para ver que os seus lábios ele vai demonstrar muito isso, né? Se a pessoa com a curvatura do lábio para baixo é uma pessoa que tende a trazer da sua infância instintiva alguns traumas, algumas raivas, algumas coisas incompreensíveis para o seu cérebro, não conseguiu lidar com certas emoções, então o lábio é virado para baixo. A parte do lábio virado para cima são pessoas, né, que às vezes a pessoa para e aquela parte fica para baixo ou para cima, né, a pontinha aqui, mostrando que a pessoa é de bem com a vida, mais bem-humorada, trata os problemas de maneira mais suave, mais flat, né? Sendo assim, os lábios grandes, ele vai falar das pessoas mais emotivas, mais charmosas, mais sexualmente falando atrativas, são pessoas mais sensuais, pessoas mais verdadeiras, vamos dizer assim, ou seja, ela vai acabar através do seu comportamento mostrando o que ela está sentindo. Às vezes ela não fala de palavras, porque pessoas com os lábios muito grandes tendem a ser mais retraídas, mais introspectiva, né? Com menos comunicação, mais fechada, um pouco mais tímida. Mas na contrapartida ela expressa mais as emoções. Então às vezes ela não fala nada, mas começa a chorar, começa a ficar vermelho, começa a tremer a boca, começa a travar. Ou seja, pessoas com os lábios grandes tendem a ter essa parte emocional maior, ao contrário das pessoas com os lábios pequenos, finos. Pessoas com lábios finos, geralmente, ela tende a ser mais comunicativas, a falar mais, a se expressar melhor, ser mais dura, incisiva, geralmente buscar mais no que ela quer, não é dado tanto aos impulsos sexuais, geralmente ela é um pouquinho mais aguda nessa parte, ou seja, quando ela quer fazer tudo o que tem que fazer ali de vez, se entrega em 100%, mas não se entrega para todo mundo. Agora vamos falar do queixo. O queixo ele vai falar sobre o caminhar, sobre o pé, né? O queixo ele fala sobre o pé, para onde você está pendendo. E tanto as pessoas dos queixos mais acentuadas geralmente são de libidos mais resistentes, mais fortes. Então são pessoas sexualmente falando muito avançadas, pessoas que gostam dessa parte, ou seja, o queixo dela, é claro que existe mais de 18 definições para libidos, né, em relação ao queixo, mas o que a gente fala é que assim, quanto mais desenhado e maior for o queixo, mais impulsões sexuais essa pessoa tem, né? É mais dadas as impulsões sexuais. Quanto mais alinhado em relação ao queixo e mais harmônico for, mais ligado às ações familiares, sexuais, alimentícias, essas coisas essas pessoas têm. Pessoas que têm, isso é uma característica, aquele furo no queixo, geralmente são pessoas mais intuitivas, que vão ali de acordo com as intuições delas, as coisas que ela gosta, que elas fazem, né? E são muito teimosas também, exatamente por acreditar que o que ela tem que fazer é o certo e não o que as pessoas estão opinando. A maçã do rosto, ele vai falar sobre as decisões das pessoas, né? E a parte de baixo vai falar sobre a forma dela se expressar, de interagir. A parte de cima está ligada ao cérebro, a parte das decisões, a parte de baixo está ligada aos pulmões, à respiração. Tanto é que nem eu falei,
A pessoa que tem essa parte mais apontuada, mais centralizada, mais desenhada, são pessoas que tomam decisões muito rápido e tomam decisões antecipadas. Geralmente, quando vai fazer alguma coisa, é porque já decidiu e já tem quase que uma certeza. Ou seja, chega numa pizzaria, já sabe que tipo de pizza vai pedir, que sabor vai pedir. Agora, em relação à bochecha, que vai falar sobre os pulmões, sobre o ar, né? Ela é característica de como que você interage em relação ao meio que você está, socialmente falando. Tanto é que uma maneira de você expressar um carinho ou atenção para quem está ali, você geralmente dá um beijo no rosto dela. É uma maneira de expressar esse carinho. E pessoas que têm problemas respiratórios, problema no pulmão, problema de cigarro ou qualquer outra coisa que consuma, as primeiras características vão aparecer na bochecha. Bom, e por último vamos falar da orelha, né? A orelha ela vai falar sobre o temperamento da pessoa em relação ao feedback que ela recebe de outras pessoas. Pessoas com a orelha grande tendem a ser um pouquinho mais plausível em relação a receber críticas, a ser atacada, ao ouvir coisas ruins de outras pessoas. São pessoas que ouvem melhor as pessoas, que são mais emotivas, que são mais amáveis, que dão mais atenção e que são muitas das vezes, além de ser retraídas, né, são pessoas com grandes tristezas guardadas dentro de si, mas são pessoas geralmente muito boas, né, que ajudam e que são muito verdadeiras. Pessoas da orelha pequenininha são pessoas mais intolerantes, que selecionam bem as pessoas que estão por perto, são pessoas de poucos amigos e de pessoas que privam, que são poucos amigos, mas são amigos muito sólidos, exatamente por ele ter essa característica de não dar atenção para todo mundo, de não ficar ouvindo qualquer balela de qualquer pessoa. Elas tendem, por características, fazer uma seleção. Então, a orelha pequena é porque ela quer ouvir menos o que vem das extremidades. Agora, as orelhinhas viradas para trás, geralmente, ou pontudas, né? Geralmente são de pessoas mais irritadas, mais temperamentais, pessoas que explodem de maneira muito fácil, e você consegue ver isso na própria natureza. Um animal, quando está próximo a atacar ou está com raiva, ele tende a puxar a orelha para trás, que é uma característica de quem perdeu já a paciência. Então, sendo assim, de maneira rápida, olha, já quase 25 minutos, né? A gente tenta falar bem rápido para passar o máximo de informação possível. É claro que aqui foi um resumão básico só para você entender como a leitura do corpo ela é feita. E para frente a gente vai pegar um momento mais oportuno e fazer uma série de vídeos mostrando características muito mais fundamentadas, ou seja, com uma explanação maior de cada ponto, para que nós possamos entender. A fisiognomonia tem inúmeras vertentes, que não daria para ficar classificando em 1 ou 2 vídeos, mas o que a gente puder passar e entender, a gente vai passar. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um joinha. Se você não gostou, dê um dislike também, até para que entenda que nem todo mundo gostou. Se você quiser fazer alguma pergunta, quiser deixar alguma curiosidade aí para a gente interagir, eu fico agradecido. Se puder, compartilha. Eu sou o Fernando, esse é o Soluções para o Novo Mundo. Saúde e sucesso a todos e até mais.